Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Você sabe o que significa o verbo defenestrar? Já leu sobre o verbo defenestrar? Já ouviu o verbo defenestrar? Vamos aprender um pouco mais então? Bom, quando se fala em defenestrar, há uma relação direta com a palavra latina fenestra. Ou melhor, nós também temos em inglês a palavra fenêtre. E fenêtre, em francês, remete a janela. Bom, acho que agora ficou bem mais simples, não é mesmo? Porque defenestrar remete exatamente a atirar alguém pela janela. Nossa, que interessante, atirar alguém pela janela. Muitos autores, muitos escritores, muitos romancistas, contistas, na literatura, você que tanto precisa, nós que precisamos tanto do estudo literário, precisamos também do sentido das palavras. Esta é uma palavra muito presente, defenestrar, atirar alguém pela janela. Mas é importante também nós fazermos uma revisão entre o sentido literal e o sentido figurado. No sentido literal, significa realmente atirar alguém pela janela. Você perceberá isso em qualquer dicionário da nossa língua. Mas, adiante, nós também podemos fazer construções chamadas de construções figuradas ou não literais, no chamado sentido conotativo. Você já deve ter notado isso bastante em suas aulas ao longo do estudo. O conotativo remete exatamente a isto, ao sentido figurado. De maneira conotativa, defenestrar pode ser, por exemplo, acabar com algo. Nós podemos dizer que fulano defenestrou a carreira. Ah, sim, fulano então literalmente acabou com a carreira. E a pronúncia de defenestrar é também uma espécie de pegadinha, porque muita gente pode acabar se embromando, se enrolando na pronúncia do termo. Nós precisamos treinar um pouco mais sobre a pronúncia dos vocábulos, é também o motivo deste vídeo. A língua portuguesa falada, dominar as palavras faladas. Então, nessa construção, fulano então defenestrou a carreira. O que quer dizer é que com determinada atitude ele literalmente acabou com a carreira. É interessante, é mais criativa a expressão. Sim, mais criativa, sim, a expressão. Podemos perceber isso. Aliás, você que gosta da construção, precisa da construção das dissertações argumentativas, defenestrar é um verbo também que pode aumentar e muito a crítica exposta em um determinado texto. Como, por exemplo, dizer que fulano defenestrou a democracia. É bem possível isso. Quando se fala sobre conjugação, eu quero aqui dar uma atenção sobre pronúncia e conjugação ao subjuntivo do verbo defenestrar. O subjuntivo é, sim, um modo em nossa língua relacionado às hipóteses. O subjuntivo é relacionado às incertezas. Hipótese, ou mesmo um determinado desejo. Quando se fala em subjuntivo, então, quando você encontrar a palavra subjuntivo, modo subjuntivo, relacione o modo subjuntivo às incertezas, aos desejos, às hipóteses. O subjuntivo possui o presente, possui o pretérito imperfeito e o subjuntivo possui também o futuro. Então, já é interessante também nós relacionarmos a conjugação à sua ferramenta, ou seja, o presente do subjuntivo é auxiliado pelo que, o pretérito imperfeito do subjuntivo ao ser e o futuro do subjuntivo ao termo quando. Ou seja, temos de cá o presente, que eu defenestre, o pretérito imperfeito, se tu defenestrasses, e o futuro do subjuntivo ao quando eu defenestrar. Quando nós defenestrarmos, ou seja, atirarmos alguém pela janela. Então nós temos, por isso muito presente, por remeter a algo possivelmente fictício, fantasioso das histórias, o verbo defenestrar é muito presente nas histórias, nas narrativas. Então percebemos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Perfeito? Vamos à conjugação e também ao nosso trabalho com a pronúncia, a acentuação correta. Enfim, a língua portuguesa também falada envolvendo este verbo, o defenestrar. O presente do subjuntivo, então, algo no qual se percebe o desejo, então o modo do desejo, algo que é incerto, porém que desejamos, que eu defenestre, que tu defenestres,
aqui eu errei, que eu defenestre, que tu defenestres, agora perfeito, que ele defenestre, que nós defenestremos, que vós defenestreis, que eles defenestrem. Perfeito? Olha aí a conjugação completa. Que eu defenestre, que tu defenestres, que ele defenestre, que nós defenestremos, que vós defenestreis, que eles defenestrem. É muito importante nós percebermos o desejo. Várias provas cobram esta relação. Então, o significado, o sentido do presente do subjuntivo com essa ideia, então, do desejo. Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. O próximo, então, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Percebemos aqui a partícula que nos remete à hipótese, a ideia da incerteza. Vamos lá? Se eu defenestrasse, percebemos de cá, no subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, vamos perceber SSE. Se tu defenestrasses, é muito importante aqui a pronúncia do S. Se tu defenestrasses, veja, não precisa pressa, é preciso ter paciência, porque é um estudo. Se tu defenestrasses, se ele defenestrasse, olha aí. Se nós, agora vem uma proparoxítona, se nós defenestrássemos, veja o uso do acento agudo, se nós defenestrássemos, se vós defenestrasseis, se vós defenestrasseis, se eles defenestrassem. Veja, então temos se eu defenestrasse, se tu defenestrasses, se ele defenestrasse. Se nós defenestrássemos, se vós defenestrasseis, se eles defenestrassem. Perfeito? Agora vamos ao futuro do subjuntivo do verbo defenestrar. Perfeito? Vamos lá. Futuro do subjuntivo, quando a ideia temporal, vamos lá. Quando eu defenestrar, quando tu defenestrares, quando ele defenestrar, quando nós defenestrarmos, é muito importante a pronúncia, quando vós defenestrardes, quando eles defenestrarem. Veja de cá o futuro do subjuntivo, faz questão de repetir. Quando eu defenestrar, quando tu defenestrares, quando ele defenestrar, quando nós defenestrarmos, quando vós defenestrardes, quando eles defenestrarem. Quando eles defenestrarem. É muito importante treinar a pronúncia, a ideia não é a perfeição, não existe ser humano perfeito, mas sim treinar para que cada vez mais a nossa palestra, a ideia aqui temporal também, a palestra, a compreensão da conjugação. E o porquê de tudo isso? Uma pronúncia assertiva leva a um texto muito mais claro, a um texto muito mais poderoso. Perfeito? Lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é @DiogoArraes, e se você quiser praticar um pouco mais sobre criação, sobre escrita, comunicação, gramática, basta você fazer parte do Clube Arraes. No nosso clube você receberá atividades semanais sobre o domínio da palavra. Quer saber um pouco mais? Nos comentários deixarei todas as informações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.